Então, eu provoquei esse encontro para a gente se conhecer e eu apresentar um pouco da tecnologia, né, da técnica do design sprint, que nada mais é do que um design participativo com a função de co-criar, né, de criar juntos. E ele pode ser feito tanto para criar um novo produto, serviço, quanto fazer uma revisão de uma solução. A gente tem aí algumas técnicas do design envolvidas, principalmente na questão de participação, como esse grupo, Renan, está vindo de uma formação com o Renato do Dragon Dream. As meninas, o Cláudio e o Marco também deve conhecer muito dessas técnicas. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar no privado. Mas Tá bom, vou perguntar basicamente, depois, caso precise. tá. Aí eu vou dar uma explanação assim rápida. Aí eu queria ver, Renato, dá para você depois colocar a tela do documento que eu mandei? Que aí a gente vai fazer o seguinte. O que é o design sprint? A Google, ela pegou uma técnica do design que a gente chama de diamante, que é basicamente a gente cria sessões para que todos possam falar e trazer a sua opinião, trazer contribuições, e depois a gente afunila. Então, ele tem o formato mesmo do losango. E a gente afunila para encontrar juntos denominadores comuns dessas soluções. Sempre usando a tecnologia ágil, que são encontros curtos, objetivos, onde a gente chega no formato bom, né, que é bom para todo mundo, mas a ideia é que no final do design sprint a gente saia com a solução já testada. E isso facilita muito no processo, porque eu posso testar com o usuário ou consumidor final, né? Que é o que a gente chama de usuário final. Então, eu trago a fala, as dores, as perspectivas desse usuário para o centro da técnica. E no final do quarto dia, a gente sai com a proposta de fazer um teste rápido para ver se aquelas soluções que estavam na nossa cabeça estão realmente funcionando. Né? Então, pode voltar lá no início, Renan? Aqui, Dani? Deixa eu ver aqui. É o do Design Sprint. Pega o documento do Design Sprint. É esse. Tá vendo? Esse. Então, a Google, ela usou uma técnica que ela desenvolveu, treinou entre os engenheiros, designers dele. A ideia é que os grupos sejam mesmo multidisciplinares e ela faz duas rodadas, que eles chamam de duplo diamante. Por isso que a técnica do design sprint, ela foi patenteada pela Google e ela é utilizada dessa forma. Então, esse é o documento base para a gente seguir durante a semana e basicamente é isso. A gente tem o objetivo central sempre em meta, que é o estudo do novo site, e eu vou passar agora dia a dia, né? Então, aí eu tenho o primeiro dia, se você quiser até aumentar um pouco mais, Renata, porque está meio pequena a letra, aí, melhorou. Então, o que eu fiz foi adaptar essa técnica para a gente utilizar online, tá? A ideia é que, se a gente fizesse as reuniões presenciais, usar a técnica do Scrum, que é o desenvolvimento ágil. As reuniões são sempre em pé, são reuniões curtas, a gente sempre tem uma tarefa para o grupo e tarefas individuais para o dia, com determinado prazo, e no dia seguinte, a gente faz uma sessão de revisão de todo mundo, tá? A gente vai fazer essa rodada em uma semana
com uma semana a gente consegue fazer pelo menos o teste do site ou do módulo. Então, no primeiro dia, ele vai ser um exercício por e-mail, né? Aí eu sempre estou colocando aí o Orosco, o Renan e a Lúcia, que é o nosso guardião da trilha, para revisar e trocar entre eles as informações do que eles acham mais interessantes do que apareceu. O primeiro dia é a gente trazer o usuário final para o centro da questão, porque é muito legal, assim, a gente quando começa a gente começa a projetar soluções, mas muitas vezes as soluções elas não trazem as questões de quem vai usar, e nem considera como é o perfil dessa pessoa que vai usar, né? Então, dá um exemplo assim bem raso. Eu tenho um adolescente de 15 anos que vai entrar no site, e o que ele procura ali? Quais que são as características dele? O que é perfil dele? Quais são os tipos de música que ele ouve? Por que ele caiu nesse site? Como que é a formação familiar dele? Ele vai acessar por telefone, por computador? Ou ele vai acessar numa lan house? A internet é banda larga ou não? Ele vai acessar por Wi-Fi? Então, assim, todas essas características, elas ajudam a gente a tomar a decisão se aquele formato que a gente pensou, ele realmente atende a outra ponta, né? Então, o primeiro exercício é exteriorizar tudo que os participantes sabem sobre o site e expressar a voz do consumidor. Eu vou disponibilizar um link do Drive, onde vai ter uma tabela com o nome de cada participante do Design Sprint, da Lúcia, da Tamira, da Jussara, do Cláudio. E aí a gente vai colocar lá, na coluna que a gente vai disponibilizar no Drive. Nessa coluna vai ser um exercício individual. Cada pessoa vai colocar na sua coluna o que ela entende que é o site, o que ela entendeu sobre o site. Depois o Renan vai apresentar um pouquinho para a gente, estudar aquele material. Então, você vai colocar o que você entendeu e quais são as dores que você encontra ouvindo essas pessoas que acessam ou o site ou sites parecidos. Então, olha lá, a partir de identificar quais são essas dores, eu peço que vocês anotem em tópicos. Então, por exemplo, se eu identifiquei 5 dores, lá no final, onde o Renato grifou agora, eu vou pensar 5 soluções para cada dor. Uma ideia rasa, assim, por exemplo. Esse menino, ele quer encontrar quais são os participantes do site, mas ele não está achando no menu. Então, eu penso que uma solução para isso é ter um botão na home que vai direto para os participantes, para os associados e para os seus talentos. Deu para entender? Para cada dor que eu identificar, eu vou colocar lá no final, que vai ser a terceira coluna, uma solução para essa dor, tá? Esse é um exercício individual e é o brainstorm mesmo. É a gente mostrar o que a gente entendeu e expressar a dor de quem vai estar lá na outra ponta, tá? Pode passar para o segundo dia, Renata? No segundo dia, é interessante a gente marcar uma reunião online. Essa reunião eu coloquei no máximo 40 minutos, porque a gente acaba gastando um pouco mais, mas o ideal é que ela dure 30 minutos online. A gente vai ter um link do segundo dia, onde vai ter uma tabela que vai ser simples. A gente vai trazer todas as soluções do primeiro dia para essa tabela e nós vamos fazer um exercício parecido com o Kahoot. A gente vai organizar essas soluções, categorizar essas soluções, pode retirar aquilo que vocês acham que não tem nada a ver, pode acrescentar durante a call. E vamos ter até o próximo encontro do terceiro dia, o prazo para finalizar isso online.
tá bem? Eu vou funcionar como moderadora, e aí eu coloquei o Orozco, a Lúcia e o Renan para fazerem a revisão desse material e entender. Por exemplo, vamos supor que eu falei lá assim, ó, eu acho que tinha que ter um chatbot no site. Aí o Renan pega e fala assim, não, peraí, isso aí, para o momento agora, a gente não tem uma tecnologia desenvolvida que vamos conseguir implementar isso rápido. Então, é aí por isso que eu estou colocando eles para fazer essa revisão, né? Aí pode... Ah, bom, só um detalhe. No primeiro dia, vocês viram que a gente abriu para todo mundo. No segundo dia, a gente está começando a categorizar. Isso é o diamante. A gente vai começar a fechar as soluções. A ideia é chegar em pelo menos 5 módulos de implementação, para facilitar a vida dos desenvolvedores. Como assim? A gente identificou lá que tem uma categoria que é comunicação interna. E colocamos 10 soluções ali dentro. Essa categoria pode ser um módulo de implementação, onde o Renan vai trabalhar só nela e vai falar assim, olha, com essa categoria aqui, eu levo X dias para colocar ao ar. Isso não impede que o que ele já conseguiu vá para o ar, e aquelas melhorias a gente vai conseguindo implementar com prazos. Beleza? Perfeito. No terceiro dia, a gente tem a discussão online, que é esse afunilar, olha lá. O objetivo é reduzir a solução a módulos de implementação, que é isso que eu falei. Então, eu estou sugerindo 3 a 5 módulos, sabendo que cada módulo vai ter um nome macro que a gente vai dar durante a sessão, e ali dentro a gente vai colocar tudo que a gente acredita que é possível e viável, né? Aquela meta SMART, né? Que é possível, viável, com prazos e determinar. Por exemplo, o Renan vai precisar do auxílio do Marco para alguma coisa, aí a gente já determina lá e coloca eles em contato, tá? No quarto dia, a gente vai ter vai ser disponível para comentários do grupo. Olha lá, a gente afunilou no terceiro dia, agora a gente vai abrir de novo. O quarto dia é o dia de prototipar. O que é isso? O protótipo, ele é um esboço que a gente pode testar ele para ver com usuários reais, para ver se aquilo está funcionando, se aquela solução que a gente pensou está funcionando. Como a gente tem essa dificuldade de implementação, publicação, a gente pode criar protótipos, esboços que não dependam de programação. Então, a gente pode, por exemplo, criar uma imagem de PowerPoint que a gente dispara para uma quantidade X de usuários, e aí esses usuários vão testar e dar para a gente o feedback se aquilo funcionou do jeito que a gente imaginava. Nós podemos fazer o wireframes das coisas ao invés de fazê-las inteiras para avaliação, certo? Exatamente. Certo. E aí eu coloquei aí o nome de alguns produtos que são online e que são possíveis de fazer esses wireframes. Os wireframes, eles são nada mais do que imagens clicáveis, que eu consigo clicar e passar como se fosse uma apresentação do PowerPoint. Então, a gente consegue mostrar para o Renan, olha, Renan, a gente pensou, vamos pegar no exemplo do chatbot, a gente pensou o chatbot abrindo assim, essas são as primeiras frases que vão aparecer, se a pessoa falar assim, vai ter essa resposta assim. A gente simula isso sem precisar ter uma programação por trás. Tá? E ainda pode simular. Olha, no site, pega um espelho da página inicial do site, o meu chatbot vai aparecer aqui, ou aqui, ou aqui. Isso não precisa de programação. A gente pode pegar, fazer um esboço à mão, determinar, por exemplo, aí pode ser eu, pode ser o Marco, pode ser o Renan,
A gente faz esse espelho online e é um link que a gente dispara para o nosso mailing. Aí no terceiro dia, olha só, perdão, no quarto dia, ele ainda fala lá assim, olha, esse aqui a gente faz uma rodada de teste entre a gente. Nessa rodada de teste, a gente já vai perceber o que está agarrando ou não. Então, a gente mesmo coloca lá, pessoal, olha, em vez de aparecer chatbot, vamos colocar um nome amigável para ele, vamos dar um nome de um mascote que vai ser da nossa cidade, porque fica mais amigável de trabalhar com as pessoas entenderem, fica mais fluido a conversa, a pessoa não vai ter aquela sensação de estar conversando com o sistema, vai parecer que está conversando com a gente. Aí a Jussara e a Tamira podem falar assim, olha, talvez tal termo é mais adequado, é mais amigável. A gente precisa entender que quem vai utilizar são pessoas de tal idade. Será que é esse chat mesmo que a gente precisa? Ou outra solução seria mais interessante de colocar ali no site, né? Isso tudo nessa rodada, a gente já consegue identificar. Pode ser feita algumas alterações e o quinto dia, pode subir aí, Renato. No quinto dia, a gente testa com usuários reais. Então, a gente pode testar o link, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí. O Renan, vamos supor que ele conseguiu, até o quinto dia, disponibilizar o site no ar. E aí, a gente quer testar esse chatbot, só que a gente não precisa ter esse chatbot programado. O Renan pode disponibilizar um botão de clicar nele lá no site, que ao clicar vai para esse aplicativo de wireframe que fica online e a pessoa testa como se estivesse rodando pelo site, mas ele é só esse espelho para a gente ver se funcionou ou não. Então, assim, existem alguns números de ouro sugeridos pelos especialistas em usabilidade e eles sugerem que a gente não trabalhe com teste com número par, que a gente sempre trabalhe com número ímpar. Então, se a gente determinou que vamos fazer para fora desse grupo aqui um teste com mais pessoas que são associados, a gente utiliza no mínimo 5 a 7, no máximo 40 usuários. Por que isso? Os especialistas em usabilidade, eles dizem que a partir de um número X de testes, você já encontrou todos os problemas que você precisa. Então, dali para frente vai ser mais recorrente. Tem alguns que falam que o número de ouro é 5 usuários, tem uns que falam que são 7, tem uns que falam que é acima de 10, mas a partir de 10, 15 usuários, todos os problemas que a gente vai encontrar para aquela interação, elas já apareceram. Tá? Aí a gente não precisa fazer com um grupo grande, com todos os associados, a gente pode fazer uma amostra, passa para o Renan tudo que precisa ser atualizado, e aí vai pipocar de tudo, desde um termo que a pessoa não entendeu, a cor que às vezes a gente achou que a cor estava legal, mas ali naquele botão de ação era necessário ter um destaque e a pessoa não viu. Alguma dúvida que a pessoa teve, por isso a gente usa o método Think Aloud, que é falar em voz alta. Para aqueles usuários que a gente vai mandar, a gente pede que eles retornem com um áudio explicando o que eles entenderam daquela ação e quais as dificuldades que eles tiveram, né? Porque sem a gente falar que a gente é a equipe que está coordenando aquela transformação. Porque aí eles ficam mais à vontade para poder falar o que eles não entenderam
E pedir para que eles expliquem o que eles fizeram é muito importante, porque quando eles explicam, a gente pesca aquilo que realmente eles entenderam, se aquela intenção que a gente propôs, ela realmente foi entendida pela outra ponta. Então, não tem resposta certa. É muito importante dizer isso para eles, falar assim, olha, a gente não está testando você, nós vamos testar o sistema, ou uma funcionalidade, ou uma tela do site, para ver se está funcionando. E aí a gente gostaria da sua opinião. E é incrível, assim, porque quando a gente traz eles para o centro do desenvolvimento dessa solução, a gente começa a perceber que as dúvidas mais recorrentes são dúvidas básicas e elas não dependem de programação, elas muitas vezes estão ligadas à comunicação. Tá? Aí pode passar, Renato, o que eu estou sugerindo ainda, como um plus, pode parar aí no Story Card, pode subir mais um pouco. Aí. Esse é o modelo do Story Card, que ultimamente a gente tem tentado implementar para desenvolvimento. Por quê? Fica mais fácil da gente que está na ponta de cá explicar para o desenvolvedor aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer fazer, e nesse formato fica mais fácil do pessoal que vai desenvolver entender como que a gente gostaria que aquilo acontecesse. Então, a gente chama de cartões de história. Como que funciona isso? Então, lá está escrito assim, olha, eu falo o que é o objetivo, né? E aí vai estar escrito assim, ó, como... Aí tem um exemplo. Como é sempre o papel. Como gerente de vendas, o que eu quero? Eu quero incrementar o site. Para quê? Qual é a finalidade daquilo? Para lançar uma campanha do Dia dos Pais online. Lá embaixo a gente pode determinar aí com a equipe de desenvolvimento qual que é a prioridade, porque ele vai receber vários cartões, e lá ele pode determinar qual que é a prioridade. E à direita aí, o que eu tenho? Eu tenho o título do projeto, que é a ação de campanha dos pais. Qual que é o ID dele, né, o identificador. E lá embaixo eu tenho os detalhes, que seriam os requisitos importantes para os desenvolvedores. Como assim? Olha, eu quero desenvolver o texto da campanha que venha pela equipe de vendas, mas precisa criar um botão de destaque no site. Então, a gente sempre coloca desse lado direito o que tem que ter, que é obrigatório ter, e o que não pode acontecer de jeito nenhum. E ali, numa rodada com o desenvolvimento, ele consegue me dar o prazo em dias ou semanas, e lá embaixo a gente coloca o objetivo. Aí, sempre do lado esquerdo, eu sempre vou pensar no papel, o que aquele papel quer fazer e para que ele quer fazer. Vamos pegar lá o exemplo do chatbot. Eu, como adolescente de 15 anos, da periferia do projeto do lado Marco, o que eu quero? Eu quero entrar no site para conhecer a equipe e os projetos que estão sendo desenvolvidos. Tá vendo? Eu, João, de 15 anos, da escola do Marco, o que eu quero? Entrar no site para conhecer os projetos e as pessoas que estão engajadas nesse projeto. A gente conta em formato de história, mas se a gente estrutura isso do quem, o que e para quê, fica mais fácil para o pessoal de desenvolvimento entregar algo que bate com aquilo que vai ser, que a gente quer e que vai ser usado, realmente usado. O que acontece muitas vezes é que a gente quer uma coisa, aí aquele desenho, né? Pensa na árvore completa, a gente comunica metade do balanço, o pessoal do desenvolvimento vai entender da forma técnica deles e no final eles entregam alguma coisa para a gente e a gente fala assim, mas não era isso que eu queria. Então, essa técnica e a técnica de desenvolvimento ágil tem sido muito usada nesse formato de contação de histórias para facilitar a comunicação entre as equipes.
Dani, eu fiquei com uma dúvida. Quem que preenche esse cartão? É o próprio o associado ou a equipe que está analisando, fazendo a análise do site? Boa pergunta, Lúcia. No caso, os cartões, eles geralmente são preenchidos por duas pessoas-chave. Eu tenho o analista de desenvolvimento, que não precisa ser o programador, mas é aquela pessoa-chave no projeto que vai transformar o que a gente quer na linguagem do programador. E eu tenho na outra ponta o que eu chamo de stakeholder, que no nosso caso seria a figura sua e do Renato, que é o dono do produto. Representando os associados, né? Como se fossem os associados. Isso, representando os associados. A gente chama de stakeholder e na outra ponta o product owner, né? Com base no que os associados responderam naquela outra parte, né? Isso, pode ser com base no que os associados responderam ou com base numa necessidade da gerência, né? Ou da associação. Então, por exemplo, às vezes tem uma necessidade lá que é comunicar a transição. Eu preciso publicar isso. Essa não é uma necessidade imediata de quem vai ver o site, mas é uma necessidade da associação. Então, essa também pode virar um card daquele. Mas lá vai estar assim, eu, como associação Nossa Cidade, quero publicar o plano de transição para tornar esse documento visível. Eu acho que tem duas forças demandantes aí, né? Uma que é vamos dizer, a associação, tendo em vista a estratégia. Então, por exemplo, naquele desenho que o Cláudio apresentou na hora do sonho, né? Que teriam vários grupos de centro vazio dentro da Associação Nossa Cidade, que é uma organização de centro vazio, né? Então, ter o site refletindo essa estratégia, que é uma estratégia da associação. E uma outra fonte demandante, o usuário, quando ele vai experimentar, né? E aí ele fala, poxa, mas eu não estou entendendo nada, né? Então, e se eu não estou entendendo nada, alguém precisa traduzir isso em solução, né? Como que a gente faz que o site fique entendível? E aí vira um card para desenvolvimento, né? É isso, Dani? Você acha que é isso? Aí, por exemplo, a gente, nesses dois casos que o Renato citou, vamos supor que são dois casos diferentes. Dois casos dentro desse contexto. A gente entrega para o Renan os dois cards e numa sentada o Renan, a Lúcia e o Renato conseguem priorizar. Aí o Renan fala assim, olha, isso aqui é tranquilo, com uma semana eu consigo resolver. Agora isso aqui demanda isso, isso e isso de entrega de vocês, demanda essa estrutura do meu lado, aí vocês conseguem priorizar as entregas. Então, é uma coisa que facilita, a gente começa a ter uma comunicação mais fluida e não para de... O site ou a solução, né, ele sempre vai ser atualizado, porque aí eu consigo medir as demandas. Sim. Aqui, agora eu queria ver com o Renan se ele consegue disponibilizar o link para a gente. Ele colocou mensagem aqui para sair. Tá, coisa que de repente a gente já vai começar o processo. Você consegue colocar, Renan, agora para a gente? Eu consigo compartilhar minha tela aqui para já mostrar para vocês enquanto está indo para o ar. Então, enquanto isso, eu mostro aqui já para vocês verem, tudo bem? Enquanto ele vai mostrar, eu vou falar umas coisas. Ô, Dani, eu gosto muito do design sprint, mas eu vejo que ele é um processo que já seria mais avançado. A gente está ainda no levantamento de requisitos. Eu terminei agora, tem uma semana, uma formação de design UX. E o processo que nós passamos
ele foi desde o levantamento de requisito até a fase de protótipo. Inclusive ali eu vi até ferramentas lá no meu trabalho, eu participei também de uma outra ação, eu vi duas visões diferentes de inovação, trabalhando com ferramentas diferentes, que está tudo dentro do Design Sprint, só que de uma forma mais expandida. Você consegue dar foco, por exemplo, o pontos de dor, pay points, a metodologia 4-4-4, que é para priorização das ideias, tipo, junta 4 grupos, depois divide, não, 4 individual, 4 ideias individual, junta 2, pega e diverge 2 ideias, depois tem outro grupo que diverge de novo. Oi? Deixa eu te cortar aqui e pedir para você guardar essa conversa para daqui a 10 minutos, porque como o Renan vai sair daqui a 10 minutos, acho que é importante a gente utilizar esse tempo aqui para mostrar, mas depois você volta com isso, viu? Já encontrei aqui o botão de compartilhamento. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Sim. Ó, agora como ele tá ficando... Eu precisava só que fosse um pouquinho maior, Renan, pode ser? Acho que dá, peraí. Melhor. Então. Você tá fazendo ele em quem, Renan? Oi? Tô vendo ele no computador. Não, você tá usando qual tecnologia? Ah, para programar ele? Isso. É que eu ouvi você falar vendo em quê? Só um segundo. Tá bom? Eu acho que é um Node. Ainda não. Então, ele está sendo programado visualmente em HTML e CSS para lidar com o visual, JS para fazer a automação dessas transferências de página e tudo, e o banco de dados é em Node.js com MongoDB. Então ele vai ficar bem seguro. Eu vou levar ele para o online depois, que nem eu falei, e enviar para vocês. Vai ser agora esses dias. Mas bom, eu tentei manter a essência do site como ela estava antes. Mantive uma barra, só que eu tentei deixar ela mais lisa, assim, mais bonita, sabe? Com um pouco mais de fluidez, os botões arredondados. Eu tentei colocar o site antigo num design mais moderno, mas eu mantive a imagem que estava aqui, os dizeres. Algumas copies eu troquei um pouquinho dentro do que estava feito antes, para deixar um texto um pouco mais macio de ler. Aqui é a página inicial, vai ser acessada por aqui sempre. Aqui estão vários calls to action também ao longo da página, para trazer a pessoa para se registrar. Temos esse mesmo design como antes. Aqui vamos manter uma contagem de quantos associados tem, quantas cidades. Porque eu achei esse recurso bastante importante para quando a pessoa entrar, ela ter uma noção do quão grande a associação já está ou não, né? Mesmo para quem usa, entrar aqui e ver. Aqui está faltando só esse pedaço aqui, porque eu ainda não criei os bloquinhos de cidade, que é o quê? Aqui vai ser uma galeria de algumas das cidades. Então, já na página inicial já vão estar exibidas, na verdade, de 4 em 4 aqui os quadrados, não diferentes de como eles estão no original aqui, ó. Esses aqui, sabe? Vou manter isso. Mas, como eu falei, os call to action já estão direcionando para as páginas, onde aqui eu vou manter a mesma galeria de lá. Nessa página inicial, também vão ter os reconhecimentos e as menções aqui. Quantos vocês quiserem colocar. No momento não está exibido, mas tem um botão aqui para adicionar novas menções. Tanto que eu mostrar para vocês. Quando clicarmos no botão, vai abrir esse modal aqui. Esse modal novo reconhecimento. Aí a pessoa escolhe o tipo do reconhecimento, escolhe o nome,
o ano da premiação, que nem aqui, menção na mídia, CBH Rio das Velhas 2017. Aí quando adicionar, ele vai vir direto para cá, ele vai ser adicionado aqui do lado, entenderam? Você fez a parte administrativa, painel? Vai ter painel administrativo? Então, eu não vi por enquanto, por isso que eu vou ver com vocês ainda, a necessidade de fazer um painel administrativo. Por quê? Porque como o site tem as duas coisas juntas, eu estou filtrando por permissão, ou seja, a pessoa é um líder, né? Então o líder vai poder ver esse botão de adicionar menção, reconhecimento, coisa assim. O colaborador e o coordenador, se a gente quiser, não vai poder ver isso, entendeu? A gente vai estruturar qual vai ser a relação dos postos dentro da nossa cidade. O que o líder pode fazer, o que o coordenador pode fazer, o que o colaborador pode fazer. E o site vai estar limitado internamente por isso. Que nem eu falei aqui, por exemplo, o prêmio. Esse botão não vai ter exibido para quem for colaborador, por exemplo, porque eles não podem mexer nisso, é só os líderes. Não tem problema, só os líderes vão mexer, entendeu? E a alimentação de conteúdo, por exemplo, o design, ele é flexível ou ele é programado? Vamos supor a imagem da frente, se a gente quiser colocar um banner diferente, é possível? Essa. No caso dos banners, tipo esse aqui, eu não tinha pensado nisso, eu tinha deixado ele fixo porque estava fixo no outro. Mas, se nós quisermos, eu creio que eu seja capaz de deixar vocês alterarem esse aqui. Porque é Eu só acho eu colocar... interessante. Foi por isso que eu falei do painel administrativo. Por isso que eu falei, se houver uma demanda, a gente pode fazer isso. Eu posso colocar uma opção aqui em cima no menu, sabe? Que só aparece, por exemplo, para os líderes, chamado, sei lá, administração, qualquer coisa assim, que aí a gente entra e tem essas opções. Trocar banner da primeira página, adicionar uma nova menção. Se nós quisermos agregar tudo isso num único ponto e deixar aqui como uma opção extra que só aparece para os líderes, dá para ser feito facilmente. Eu acho interessante, até em termos de comunicação, porque às vezes a nossa cidade quer colocar uma chamada para alguma coisa aí nessa foto. E aí ela tem a possibilidade de alterar sem precisar acionar o programador. Entendeu? Não, eu entendo o que você quer dizer, é uma questão de administração com o tempo, que vocês não necessariamente vão precisar ficar toda hora vindo falar comigo tudo. alterar uma coisinha, assim. Tanto que é por isso que coisas como adicionar cidades, deletar reconhecimentos, adicionar, assim como, caso vocês ainda queiram, porque no site antigo tinha, mas não estou achando mais, caso vocês queiram aquela coisa de parceiros, colocar banners de tipo, de quem nós somos aliados, coisa assim, também poderia ter, eu só colocaria um modal a mais para adicionar, tirar. Então, eu já estava pensando nisso, justamente, em como deixar o mais fácil possível para vocês poderem mexer sem necessariamente ter que ficar tendo dor de cabeça. Sim, mas dito isso, se vocês tiverem necessidades que nem essa que você falou do banner, me avisem, porque assim eu coloco o banner. Tá. Eu já posso avisar? Eu já não, Lúcia, a ideia é que essa sua demanda vire um card para a gente documentar isso para ele. Não, então tá. Vamos deixar ele apresentar mais, até vamos anotando aí as dúvidas e tudo mais. Tem o login interno, Renan? Tem, já vou mostrar. Ó. Só uma última coisa, aqui embaixo, em todas as páginas, eu deixei esse footer aqui, ó, com o suporte do Messenger do Facebook da nossa cidade, o WhatsApp da nossa cidade, o e-mail, tudo aqui. Opções caso a pessoa esteja aqui embaixo, mesmo que a barra esteja aqui em cima, às vezes ele está lendo, ele vem até aqui, opa, cidades, eu quero ir para cidades, aí ele vem, entendeu? E assim como quem somos, que vai levar para o sobre, que ainda não está preenchido, e os termos de adesão do próprio Nossa Cidade eu já deixei aqui de fácil acesso para caso as pessoas quiserem olhar, elas não vão ter trabalho de encontrar, sabe? Aqui também, ó, as redes sociais estão sempre aqui embaixo, estão Facebook, YouTube e o WhatsApp aqui caso precisem falar com vocês. Dito isso, aqui na tela de pessoas, deixei o texto semelhante.
líderes, coordenadores e colaboradores vão estar divididos aqui nesses setores e também por tamanho. A imagem dos líderes, que eu lembro que o Renato falou que gostaria disso, até por causa da quantidade deles, a dos líderes vai ser um pouco maior, a dos coordenadores médio, a do colaborador pequenininho, por exemplo, porque tem muita gente, né? Aqui também você vai poder buscar, você vai poder buscar pessoas, aqui trocar as causas pela qual você está buscando pessoas, caso queira. Quer ver, ó? Ó. Quando você clicar, vai descer esse drop-down aqui com crianças, cultura e arte, desenvolvimento pessoal, todas as causas que tenham na nossa cidade. No caso, eu deixei fixas todas as que me passaram antes. Mas se houver esse interesse, como eu falei, podemos deixar vocês adicionarem uma relação de causas que aí vocês podem modificar e automaticamente ela é alimentada para esse drop-down. A cidade vai funcionar a mesma coisa. Tem aqui as causas, buscar, e aqui vai entrar aquela galeria, assim como na primeira página que eu falei das cidades, né? Essa mesma galeria que antigamente a gente já tinha aqui, ó, de tipo, as várias cidades uma embaixo da outra. Entrando nelas, eu vou pegar com vocês qual é a necessidade, mas eu vou manter essa estrutura. Se você clicar aqui, vocês vão entrar, meu Deus, como estava devagar esse site antigo, vocês vão entrar em uma das páginas das cidades, com as informações que nós achamos pertinente. Eu tinha que pegar com vocês mais uma vez o que ia ser necessário, se ia ser nome, causa, o que mais ia ser necessário, né? Eu vou remodelar aqui e colocar. Mesma coisa vai valer para comunidades e ações. Deixa eu parar aqui. Mesma coisa vai valer para comunidades e ações, que vai ser estruturado dessa maneira. Vai ter aqui, clicou, vai entrar dentro da opção em questão e vai estar disponibilizada todas as informações. Quanto à sua pergunta, Renato, aqui tem o registrar, essa é a tela do registrar, e também a do login. Eu estava vendo como é que ia funcionar a logística disso, mas eu provavelmente vou colocar mais um botão, que aí fica doar, entrar e se registrar. Mas caso a pessoa esteja no registrar, ela pode apertar esse botão aqui, que vai trocar onde ela está, e do login para o registrar. Vou mostrar aqui para você, para não restar nenhuma dúvida. Aqui, ó. Aí vai mudar para essa tela de login, tá vendo? Na verdade, quando a pessoa clicar. E quando ele clicar em criar uma conta, ele volta para esse original que vai estar aqui, entendeu? Todas as páginas estão sendo feitas para se adaptarem perfeitamente ao mobile. Mobile, iPad, todos esses vão estar funcionando da forma que deveriam para essas telas. Mesmo nas outras páginas, eu já adaptei tudo para que ele fique no tamanho correto, tá vendo? Fique no tamanho correto da necessidade que nós tenhamos. A pessoa vai poder acessar de qualquer dispositivo o site da nossa cidade e vai conseguir ler e ver todas as informações direitinho, tá vendo? Organizado. Bom, aqui também, ó, ele vai se adaptar ao tamanho. Bom, alguém, por enquanto, tem alguma pergunta dessa parte que estávamos? Bem, cidades e comunidades, né? Uhum. Cidades e comunidades. Ele é criado, o conteúdo é criado pelo próprio usuário. Isso mesmo. Assim então, como eu falei que tem aqui, eu vou deixar um botão, adicionar nova cidade. Aí a pessoa que tiver permissão vai poder acessar ele, vai poder, talvez, se for um líder, né, vocês quiserem deixar essa opção, talvez deletar uma cidade, vai estar lá os botões livremente para usar na galeria. Ok. É só uma informação. É uma pergunta que, quando a pessoa quer se inscrever na associação, aparece aquela ficha,
ela é digitável, o usuário pode digitar nela mesmo? Totalmente, isso? totalmente. Aqui, ó. Entendi. Legal. E aí já envia, né? Já, assim que der o registrar, ele já envia os dados, está Tá. registrado, vai ser redirecionado para a tela de perfil que está sendo feita e ele já vai estar dentro do sistema. Uhum. Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que Pode não é para o fazer. Renan. Desculpa, Renan. Não, É pode porque fazer. no nosso processo aqui de análise, nós vamos, então, guiados pela Dani, fazer essa análise com aquela ferramenta que ela nos apresentou. É isso? Isso, porque eu realmente preciso saber algumas necessidades que talvez sejam novas de vocês, porque eu estou me baseando no que eu sei e no que eu tenho visto que é necessário, mas talvez vocês digam, sei lá, não temos mais ações, o nome virou outra coisa, e eu preciso saber para modificar aqui. Então, vocês vão lá e vão falar, então ações mudou para tal coisa. Ou então, falar, vamos precisar de um setor, não sei, para registrar Não, veículos das pessoas peraí. para as caravanas. Aqui, ó, tô aqui, ó. Olha aqui. É. Dá tchau lá. Senta aqui comigo aqui. Senta aqui. Então, vai Aqui, depender das necessidades de vocês, vamos fazer modificações. Voltando aqui à proposta lá da Dani, né? Eu acho que quando eu escrever o como, eu prefiro me inscrever como usuário, entendeu? Eu acho que é necessário esse papel do usuário. Acho que a Jussara pode fazer também. Quem está mais por dentro vai fazer o papel de associado, de dirigente, né? Mas eu acho que tem que ter o usuário. Totalmente, Tem que dar uma opinião. Eu porque gostaria de encontrar não sei o que, não estou encontrando. Né? Exatamente, porque assim a gente tem um feedback dos usuários para saber o que está dando certo, o que não está, o que está sendo usado. Por exemplo, está muito difícil, sei lá, registrar uma cidade. Então a gente vai repensar aonde esse botão está, ou não ficou muito claro o que precisa fazer, não sei, no registro, então vamos diminuir as informações talvez. Nós precisamos ter um balanço de o que é necessário e o que é confortável, mas para atingir esse balanço nós precisamos do feedback do cliente, no caso do usuário que vai estar mexendo ali, para saber o que está dando certo. Isso. Eu acho muito bacana isso aí, porque tem tudo a ver com o processo de projetar em arquitetura, né? Eu sou arquiteto. Então, a gente vai e volta até acertar. Exatamente, Cláudio. É isso mesmo a ideia. É muito importante, e antigamente não era muito feito isso, nem muito respeitado essa ideia de o programador ou a equipe de development fazer o produto com os clientes. Mas hoje em dia é quase uma necessidade essa questão de que você tem que fazer com a pessoa. Porque senão, às vezes, acho que foi a Jussara que mencionou, ou foi... Isso, foi a Dani que mencionou? Foi a Dani que mencionou justamente desse balanço, que às vezes a pessoa faz um trabalho enorme, chega na hora e não é o que o cliente quer. Então não atende a necessidade dele. Então é um produto que não tem motivo. Exato. Então é muito importante esse feedback de vocês. Isso tem também ali na proposta da Dani, né, Dani? A gente se colocar no lugar do usuário e depois testar mesmo, né? Com as pessoas. Aí, tá, desculpa, vou deixar você continuar. Não, é isso mesmo, por favor. Pode falar. Aproveitando a Jussara, é só fazer um adendo, Renato, que aí fica mais fácil até a gente identificar o que já está pronto, que já pode ir ao ar, e o que a gente precisa reformular, porque tem coisa que já está pronta, já pode ir para o ar. Claro. Então, essas partes mais internas que vai ficar para a pessoa ver, né, de fora, como diz o Cláudio, usuário. Essas questões mais internas, se a gente precisa reformular, a gente reformula entre a gente e passa mais estruturado para o Renan. Isso. Deixa só uma para agregar ali, na sua proposta, Dani, tem 3 pessoas que são revisoras
O Marco vai ficar com a gente? Ele vai poder entrar nesse grupo? Porque eu, por exemplo, jamais poderia ser, porque não manjo nada de tecnologia. No máximo, usuário, eu acho que o Cláudio falou muito bem, né? E dá algum pitaco em texto e conteúdo. Mas aí a pergunta é essa, se o Marco fica, e aí eu achava que ele tinha que entrar naquele grupo de gente que vai fazer o papel de advogado diabo. Os horários que vocês reúnem são à noite? Não, então tá tranquilo. O normal o melhor mesmo é de noite. Uma coisa, eu acredito que do jeito que tá agora, sem a parte do back, que tá, você já poderia subir, porque a gente pensa aí numa estrutura de gestão, igualzinho a Dani tá falando, tá usando gestão ágil. Então é interativo e incremental. Você já consegue, a gente já consegue mostrar para as pessoas, só que eu ainda acho que vai ter algumas melhorias, umas não, né? Vai ter bastante, porque a experiência do usuário não foi contabilizada. Precisa fazer uma estrutura, e esse jeito que tá, eu acredito que já poderia colocar os nomes de algumas pessoas e subir. E aí, depois fazer esse trabalho, porque senão o Renan vai ficar muito sobrecarregado. Não precisa do Renan ficar fazendo muita coisa agora, porque a gente vai ter que fazer pesquisa, e pesquisa ela leva um tempo. Então ele também ganha tempo de fazer pequenas melhorias, essas correções elas são ao longo do tempo. Não tem como fazer tudo de uma vez. O programador, no final, ele é a pessoa que fica mais sobrecarregada. Então eu acredito que do jeito que tá, já tá bom para ser mostrado, e as implementações futuras elas vão ocorrer no sprint aí. São os sprints que vão definir o ritmo, vão ditar o ritmo. Então, Marco, quanto a isso, eu concordo com você, e é muito importante ser feito incrementando e passo a passo, como nós falamos. É justamente o meu plano. Eu vou acabar de ajeitar o JS, que nem eu falei, para deixar ele usável. Tipo, todo mundo que se registrar vai ser registrado normal, vai poder ir e vir nas páginas do site sem problema nenhum. E aí a gente coloca ele no ar. Isso possivelmente vai ser feito amanhã mesmo. Eu já coloca ele no ar. Por causa da propagação da DNS, provavelmente na terça ele vai estar acessível para poder enviar para todo mundo. Mas amanhã ele já vai estar com um link. E aí a gente vai incrementando a partir disso. Eu já vou deixar tudo ativo, eu estava mexendo até no modal antes da gente começar a reunião, para já deixar essa base ativa. Eu vou deixar a galerinhazinha das cidades, vou deixar essas coisas básicas acessíveis para vocês poderem alimentar o site com informações e poderem começar a realmente ter uma utilização um pouco mais certa do que vocês estão fazendo, para poderem testar. Perfeito. Eu acho que a gente pode conviver com o site novo e o antigo, né, por um tempo. Então, hoje o domínio está direcionado àquele site que está lá, e a gente já vai atuando nesse site novo para ir incrementando, né, produzindo conteúdo, chamando as pessoas para se cadastrarem, de modo que quando a gente fizer o switch do domínio, ele já está testado, já está populado, já tem, né, tá relativamente bem completo. E olhando para o nosso planejamento do Dragon Dream, eu acho que os módulos assim para a gente ativar primeiro são o primeiro das pessoas, né? Que já tem uma tarefa que é de mapear os talentos das pessoas, tudo mais. Se elas já puderem mapear no site, a gente já mata. Exatamente. O que eu preciso, desculpa um pouquinho, Renato, o que eu preciso de vocês, se vocês puderem, seria o que é importante de ter no perfil, ou se aquilo que está no Google Drive lá das indicações realmente já é o bastante, mas eu precisava saber o que é importante de ter no perfil, para eu já fazer a tela de perfil, quando a pessoa se configurar, ela ser enviada para lá, como o Renato falou, já poder mapear essas coisas direto no site, sem precisar ficar refazendo. E, em segundo lugar, o que é necessário ter de informações nas cidades? São as duas coisas que eu precisava, assim, entre aspas, para agora, para eu já fazer esse processo, como eu falei, amanhã, deixar ele certinho para o pessoal poder se registrar e registrar cidades livremente. Perfeito.
E a cidade já é um tipo de grupo, né? Que é o depois, na sequência, tem um lá que é o compor os grupos, e aí seria cidades, as comunidades e, sobretudo, as ações. Desculpa, eu te coloquei no mudo aí por causa do barulho, né? Relaxa, relaxa. Eu esqueci de mutar ele. Mas era isso daí, assim. Primeiro as pessoas, depois, sim, cidades, mas também as ações e as comunidades, né? Acho que a comunidade até, talvez um pouco menos do que as ações e as cidades. E eu acho Sim. que as cidades até menos que as ações. Interessante, mas é que nem eu falei, eu vou precisar, se alguém puder enviar pelo WhatsApp, alguma coisa assim, uma relaçãozinha organizada, tipo, que informações a gente precisa em que setor para eu poder fazer isso rapidamente. Se eu tiver essa certeza de o que elas precisam, eu posso implementar rápido. Sim, na sequência eu já apresento o que a gente tem de proposta, né, naquele grupo mesmo do site, e a gente faz um mutirãozinho assim, de brainstorm, de criticar, mudar, tal. Acho que em 1, 2 dias a gente manda assim. Tá bom, então. Muito obrigado, Renato. E Renan, me fala uma coisa, Pode falar. como que está a questão da integração com a plataforma de pagamento? Então, eu ainda não entrei nisso por causa daquilo que a gente conversou, que é vamos dar preferência primeiro para o pessoal poder se registrar no site, colocar informação nele, colocar ações, colocar cidades. Eu falei, então primeiro eu vou focar nisso, daí já eu vou entrar nisso. Entretanto, não é uma implementação muito complexa, seria coisa de projetar no máximo uma semana só disso, de tipo, fazer testes, implementar lá com o Zero Paper que vocês têm, coisa assim, seria mais ou menos uma semana de focada nessa parte, ele já teria pronto essa questão de doação, tudo, de para onde vai, para onde vem. Mas como ele é meio que um setor separado, é que eu vou acabar essa parte primeiro e aí a gente entra nisso. Gratidão pela apresentação. Como Valeu, que a gente segue agora, gente? Obrigada, Obrigado, Renan. pessoal. Vou gratidão, ter que sair aqui, que nem eu falei. A gente fica aqui um pouquinho mais, né, Renato? Ficamos. Acho que sim. Né? Bom, então, bom dia para todo mundo. A gente vai se falando pelo WhatsApp. Eu vou pegar essas necessidades de vocês então e implementar. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom fim de domingo aí para você, Ana. Tchau.